suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Que Deus abençoe todos. Ete nzambe apambola banso. Hoje somos quinta-feira. Lelo tozali mokolo na minei. Estamos a continuar o nosso tema. Tozali kokoba na motu ya litia na biso. Não esqueça o nosso tema. Kobosa na te motu ya litia na biso. O nosso tema é Motu ya litia na biso ezali Abraão, o pai da fé. Abalayama ye tata na kondima. Abraão, o pai da fé. Abalayama tata na kondima. Esse é o nosso tema geral. Yango oyo nde motu ya litia na biso na mobimba. Abraão, o pai da fé. Abalayama tata na kondima. Iniciamos com primeiro ponto. Tobandelaki na etape ya liboso. Entramos no segundo ponto. Tokotaki na ya mibale. Depois entramos no terceiro ponto. Sima tokotaki na etape ya misato. E hoje o quarto ponto. Nde lelo toleki na kokota na etape ya minei. No primeiro ponto falamos por que Abraão é chamado pai da fé. Na etape ya liboso tolobelaki mpona koyeba mpona nini ete Abalayama abengami tata na kondima. Por que não chamara isso a Adão, a Sete, a Noé, mas só escolher Abraão, ele que é o pai da fé? Mpona nini te Nzambe alobaki na ntina na Adamo te, na Seti te, na Noa te, kasi Nzambe alingi kaka ezala Abalayama tata na kondima. Nós demos a resposta Biso topesaki yango boye que a fé no mundo desapareceu no tempo de Nimrod. ete kondima oya solo ya Nzambe ebungaki wuta na eleko ya Nimerode. A crença no Deus Altíssimo, que existe um Deus Altíssimo que fez seu e terra, esse tipo de crença tinha desaparecido no tempo de Nimrod. Kondima oyo ya kotalisa bato bayeba ete ezalaka na Nzambe oyo akela likolo pese nde ebungaki na ntango ya mokonzi oyo Nimerode. O mundo inteiro entrou na idolatria. Mokili mobimba epengwaki na bikeko. E Deus estava a procurar alguém, Penza bazalaki koluka moto songolo, alguém que através dele a fé voltará na terra. moto nani oyo na nzela na ye kondima oyo ya solo esengelaki ezonga na mokili. E Deus estava a procurar um voluntário, uma pessoa que vai acreditar que Deus existe, alguém no céu que Deus. Pe Nzambe azalaki koluka moto songolo oyo na kati na motema na ye akondima ete ezalaka na Nzambe moko oyo asala likolo na se. Deus viu Abraão. Nde na yango Nzambe amonaki Abalayama. E através de Abraão, Pe na nzela ya Abalayama, ele colocou a crença no Deus Altíssimo nde alekaki na kopika kondima
na ntina na nzambe oyo aleki likolo. E também Abraão transmitiu essa fé no seu filho Isaac. Pe kuna Abalayama alekisaki kondima oyo na mwana na Isaka. Isaac transmitiu no Jacó. Isaka alekisi yango na Yakobo. Jacó transmitiu nos 12 filhos. Pe Yakobo alekisaki yango na bana na nzomi na mibale. Os 12 filhos. Então, através dos 12 filhos, então Israel todo recebeu e o evangelho chegou a nós. De na nzela ya bana oyo ya Yakobo na nzomi na mibale otobengi Israele, nde kondima oyo epalanganisamaki na mokili mobimba ti lelo oyo. Por isso sempre a Bíblia diz, Deus sempre fala que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Yango nde kuna Biblia elobaka ete nzambe ntango azalaki komona na liboso na ba oyo akalakala azali koloba na bango, loba na bango ete nzambe ya Abalayama, nzambe ya Isaka, nzambe ya Yakobo. No segundo ponto, falamos sobre a fé e as obras de Abraão. Na etape ya mibale tolobelaki na ntina na kondima pe misala ya Abalayama. O que Abraão fez de concreto? Nini yango oyo Abalayama asalaki penza? Oh, Abraão fez muito sacrifício. Oh, Abalayama apesaki bambeka kilikili. Saiu de Ur, foi Arã, Cana é distante. Alongwaki na mboka Ur, akendeki na Aran akendeki ti Kanana. Ezalaki nzela molai. Não é brincadeira. Ezalaki masekite. Não é brincadeira. Ezalaki masekite. Abraão trabalhou muito. Abalayama asalaki mingi. Tempo de fome, aguentou. Na ntango ya nzala akangaki motema. Não tinha filhos, aguentou. Abalayama azali kobota te, akangaki motema. Deu até aceitou até dar seu filho. Andimaki kutu mwana oyo nzambe apesaki apesa ye lisu na mbeka. Arriscou naquele tempo de escapar na religião que reinava em todo mundo. Ele não tinha sua própria religião. Aquele era perigo naquele tempo. Nde Abalayama penza na ntango mokili mobimba ekweyaki epengwaki na banzambe ya bikeko, ye alingaki te koumela na lolenge ya kosambela wana. Fez muita coisa. Asalaki makambo mingi. Depois, terceiro ponto, falamos sobre a justificação de Abraão. Sima na yango nde tolekaki na etape ya misato epai wapi tolobaki na ntina na kosembolama ya Abalayama. Abraão foi justificado. O que significa justificado? Abalayama solo asembolamaki. Sika nini yango etalisi kosembolama? Então, Abraão foi perdoado dos seus pecados, sendo pecador, e foram esquecidos seus pecados. Etalisaki mpona koloba ete Abalayama alimbisamaki na masumu oyo asalaki mpe nzambe abosanaki nyonso atangelaki yango lisusu te. Então falamos que, olha, se Deus nos deu Abraão como pai da fé, isso não significa que Abraão nunca pecou na sua vida. Não. Tolobaki lisusu boye. Soki nzambe andimaki ete apesa biso Abalayama kozalaka tata na kondima, elakisaki te mpona koloba ete Abalayama atikalaki kosala ata lisumu moko te. Se você estivesse no tempo de Abraão, vocês que procuram um pastor perfeito, não aceitava Abraão ser teu pastor. Soki ozalaka na ntango na Abalayama na mokili, yo moto mesana kopona bakambi oyo sembo oyo basalaka masumu te, olingaki pe kondima te Abalayama azala mokabi na yo. Abraão não saiu do céu, é humano como nós, estava também vivendo no meio da idolatria dos seus pais, viveu também. Abalayama akweyaki te kuuta likolo pum akwei na se te. Azali
moto abotamelaki na nzela tata pe mama pe na mboka nde kuna na azalaki na batata na ye ndenge biso toli kobika ndenge pe Abraham azali kobika. Estava no meio mesmo da idolatria. Akutamaki pena na kati ya bate basambelaka bikeko. Viste? Omoni? Eu humano como nós. Azalaki moto na nzoto lokola biso. Mentiu também. Akosaki pe. Viste? Omoni? Mentiu. Akosaki. Foi por filho com uma serva. Akendeki kobotisa mwana ne ya mosala. Ele era também pecador como nós. Azalaki pe mosumu kilokola biso. Não procura pastor perfeito. Kolukaka na yo te mokambi oyo azanga mpamela. Mas procura pastor que Deus vai te dar aqui. Kasi lukande ozala mpate ya mokambi oyo nzambe akolakisa yo tala mokambi na ye oyo Taki. ye oyo Teu pai espiritual taki. mokambi na yo tata na molimo tala ye oyo. O céu pertence a Deus, Ele que vai te dar a pessoa. Lola ezalaka ya nzambe sika oyo po ete oleka na kozala na nsima ya moto nzambe ye moko mbebi bato na ye akolakisa yo tala mokambi na ngai mpo na yo ye oyo. É o dono da empresa que coloca o diretor da empresa. ezalaka kolo kompani nde moto atelemisaka mokonzi ya misala oyo babengaka Não são directeur. vocês trabalhadores que vão dizer que queremos fulano diretor. Não é vossa empresa, é alheia. O dono que vai pôr aquele que ele quer. ezali basali te nde bakokoloba ete te to mpona songola azala mpena mokambi na biso ya misala te mokolo kompani nde moto aponaka mokambi ya misala. Oh, fulano estudou muito, aquele ali dá para ser nosso diretor. Não é tua empresa. o songolo pakala tanga na ye mingi ye mpena bongi akobenga madirecteur na biso te eza kompani na bino te. Você se que não quer trabalhar naquela empresa, vai te embora. soki oboyi kosala na kompani mpona moto wana kende na yo. O dono da empresa, ele que coloca o diretor. kolo kompani ye moko nde moto atiaka directeur. O dono da igreja, ele que coloca o seu pastor. Tá aqui vosso pastor. kolo eklesia ye moko moto atelemisaka mokambi na ye epai na bana ne koloba tala mokambi na bino ye oyo natieli bino. Quiser ir no céu, então segue, só acabou. soki olingi okende na lola landa kaka oyo nzambe akolakisa yo esili. Hoje agora estamos a falar sobre o quarto ponto. lelo nde tokolobela ntina na etape na minei. Abraão justificado pela fé e obras. abrayama asembolamaki na nzela ya kondima mpe misala. Abraão justificado pela fé e obras. abrayama asembolami na nzela kondima mpe misala. É muito importante saber isso. eza likambo ya motuya mingi koyeba yango. Muito importante. Fé e obras da fé. eza eloko ya motuya koyeba yango mpenza kondima mpe misala ya kondima. Porque hoje você encontra o pagão mpo lelo yo kokuta na mopaka no songolo que está te dizer: oyo azoloba na yo eu até sou melhor que os crentes. ngai kuta naleki na nga malamu koleka bato basambelaka. Mas essa pessoa nunca recebeu Jesus. Ele não quer receber Jesus. soka moto ya boye alingi koyamba yesu te mpe alingaka na ye te na bomoi na ye Bebe, amelaka masanga namora. azwaka baba makango. Mas está a dizer: kasi azoloba eu nunca tirei mulher ali. ngai nano nazwa mwasi ya bato te, Nunca roubei. nanu nayiba misolo ya bato te, Nunca matei. nanu naboma mpe moto te. Eu até. Você vai assustar. Eu irei no céu, você vai ficar. kutu ngai bokosutuka tango bato bakokende lola ngai nakei bino kosambelaka botikali. Cuidado. ebaka Sem a fé, sem acreditar em Jesus, não há céu. kozanga kondima mpe koboya kondimela yesu kristo epai na yo lola kofungwama ezali te. A fé é importante kondima ezali eloko ya motuya para ser justificado. mpo na kosembolama. Sem fé, kozanga kondima nunca Deus vai perdoar. nzambe akotikalaka kolimbisa masumu na yo te. Nunca.
ata mokolo moko te. Eu bebo embora, eu não rezo, fico em casa, mas eu nunca tirei mulher alheia, nunca tirei dinheiro alheio, nem que, epa, dia Deus até vai me perdoar. Nunca vai te perdoar. Ngai nakendaka nanga eglise te. Nasoki na beli masanga na ngai nakenda ngai na ndako na fandi na ngai. Nanu nazwa mwasi ya bato te, nanu nayiba miso na bato te. Mokolo nzambe akoya ngai nakokenda lola. Kokosana te, okokende te. Outro também recebeu Jesus, mosusu pe ayambi Yesu, foi batizado, abatisami. A vida dele, quer dizer, não há diferença com o pagão. Bomo inaye ekeseni ata mokete na mopakano. Bebe, amela kamasanga, faz assim, asala boye makaya komela kaka ye. Para mim, para ele, o mais essencial é que eu já recebi Jesus, acabou, eu já fui batizado. Pona ye akoloba boye bo, ngai sina yambi Yesu loko mutu ya sina batisami pe na mai sili. O que comprova que a vocação é acreditou em Deus? O que? Nini oizali kotalisa na bato ete yo ndimeli nzambe nini? Monsa pelas obras. Monisa yango na misala. E por isso Deus ficou contente de Abraão porque mostrou a sua fé pelas obras. Yango kuna nde nzambe alekaki na kosepela mingi na ntina na balayama po abalayama na kondima na ye amonisaki yango na misala. Isso vamos ver hoje. Yango tokomona lelo. Abraão justificado pela fé e obra. Abalayama asembolami na kondima. Significa que Abraão foi justificado depois porque demonstrou a sua fé pelas obras. Eta disete Abraão asembolamaki na sima komonisa kondima na ye na misala. Tiago 2, Jacques 2, 21 até 24. Ti na 24. Tiago 2, Jacques 2, 21 até 24. E na 24. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Abalayama nkoko na biso alongaki mpo na misala te wana etombolaki ye mwana na ye Isaka na etumbelo. 22. Valeu. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Oboni ete kondima na ye esalaki mosala esika moko na misala na ye pe kondima na ye ebongaki kati na misala na ye. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Boye, likomi likoki oyo elobi ete Abraama andimaki nzambe mpe yango etangameli ye mpona boyengebene abiangami mpe moninga na nzambe. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Bomoni ete moto akolonga pona misala na ye pe bobele mpona kondima te. Bobele pona kondima te, misala lisusu. Não é só pela fé, mas pelas obras também. Vamos orar. Deus poderoso, agradecemos pela abertura dessa palavra, seja conosco, nosso Cristo. Amém. Amém. O termo justificação. Liloba oyo kosembolama. Cuidado, esse termo tem dois sentidos. Kebaka, liloba oyo eza na balolenge mibale. Bandimbola mibale. Ezali na bandimbola mibale. O termo justificação tem dois sentidos. Liloba oyo kosembolama ezali na bandimbola mibale. Dois significados. Eza na bandimbola mibale. Dois aspectos. Eza na lolenge mibale ya komonela yango. Justificação. Kosembolama. Ya liboso. O primeiro aspecto ndimbola liboso
O termo justificação se utiliza quando alguém estava no mundo e pela primeira vez quer receber Deus. Kosembolama ndimbola liboso elobi boye moto songolo azalaki nanu na mokili sika oyo mpona mbala liboso ye ayambi nzambe Quer deixar o mundo e alingi seguir kotika mokili Deus. mpe kobila nzambe. Essa pessoa Moto oyo não quer mais os pecados do mundo, alingi lisusu komitia na masumu ya mokili te, diz: vou seguir Deus. nde azwi ekateli ya koloba nalingi kobila nzambe. Então, Deus vai fazer que nessa pessoa Nde kuna nzambe akosala nini na moto ya boye? vai esquecer todos os seus pecados passados, o passado dele. Akobosana bomoi mabe nyonso oyo eleki. E, cuidado, Mpe não só vai perdoar, mas também vai esquecer. mpe lisusu keba akolimbisa kaka te ye nzambe, kasi akobosana masumu na ye nyonso. Esquecer tudo que ele fez na sua vida. Kobosana nyonso ya mabe oyo moto asalaki na bomoi na ye. Então, essa pessoa torna perante Deus justo. Você vai dizer que é feiticeiro, para Deus é justo. Então, esse é o primeiro sentido de justificação. Nde moto oyo liboso na nzambe akomi moyenge bene to mpe akomi sembo. Ata bino boye liboso na nzambe koloba te moto ekokoza na sembo te po azalaka ndoki, nzambe akoloba te nayebele na kindoki te. Yango nde ndimbola liboso ya kosembolama. Agora, o termo justificação tem também um segundo sentido. Siko liloba oyo kosembolama ezali pe na ndimbola na yango ya mibale. Uma segunda visão. Ezali penda emononeli ya mibale. Um segundo aspecto. Lolenge na mibale. Qual é? Nini yango lolenge yango? Justificação significa justificar uma pessoa. Esse é o segundo aspecto. Justificar uma pessoa. Kosembolama elakisi kosembola moto. Quer dizer, Elobi nini? a pessoa já recebeu Deus. Moto si ayambi nzambe. Já. Asili koyamba nzambe. Já anda com Deus. Atambolaka sika na nzambe. Já é o filho de Deus. Abengami sika mwana na nzambe. Mas essa pessoa pode errar. Kasi nzoka moto oyo abengami mwana na nzambe akoki mpe kosala libunga. Pode sim. Akoki na kosala libunga. Quem é que for? Ezala nani yango wana zali. Quem é que seja? Ezala moto nani. Pode falhar. Akoki kokweya. E quando vai falhar, Petango ya kokweya. Deus agora vai lhe perdoar. Nde kuna nzambe sika akolimbisa ye. E quando vai perdoar, Petango nzambe akolimbisa ye. vai esquecer isso. Nde akobosa na mabe oyo moto oyo asali. Esse é o segundo aspecto de justificação. Quer dizer, justificar. Deus vai lhe justificar, lhe render justo, esquecer o que ele fez. Oyo nde ndimbola ya mibale ya kosembolama. Italisi ete nzambe asemboli ye. Abosani nyonso oyo ya mabe moto azali kosala. Akomi moyenge bene. Onde se encontra a diferença? Siko bisika nini bokeseni ekutami? A diferença se encontra Bokeseni ezali
Justificação kosembolama significa, no primeiro sentido, justificação significa alguém, pecador, recebeu Deus, recebeu Jesus. No nosso tempo vamos dizer, recebeu Jesus, e Jesus esquece todos os pecados de toda a sua vida de uma vez. ndimbola ya liboso ya kosembolama ezali mpona kotalisa koyeba ete moto songolo andimi nzambe ndakisa na ntango na biso ayambi Yesu Kristo nde na ntango ye ayambi Yesu Kristo na mabe na ye nyonso asalaki nzambe Yesu Kristo akosala nini akolimbisa mpe abosani nyonso na mbala moko asalaki ya mabe Esquecer todo o seu passado. abosani bomoi mabe nyonso eleki ya moto oyo Uma vez só, na mbala moko por toda a tua sua vida. na bomoi ne mobimba Essa é a pessoa que ainda não recebeu Jesus. oyo nde moto nanu ayambi Yesu te. Mas para a pessoa que já recebeu Jesus, o termo justificação para ele tem outro significado, tem outro aspecto. kasi na moto ayambi Yesu Kristo mpo na ye ndimbola ya kosembolama ezali na lolenge mosusu na emononeli mosusu Os pecados dele, antes de serem batizados, já foram perdoados. masumu na ye yambo ye abatisama si elimbisamaki Mas sendo homem na terra, ainda não morreu, além daqueles pecados perdoados, vai começar mais a cometer falhas. kasi kozalaka ye moto na nzoto libanda na nzambe kolimbisa mpe kobosana masumu na ye na mbala moko azali moto akoki mpe na kokweya E isso não é uma vez na sua vida, não. Isso vai começar a se repetir, a se repetir, a se repetir, a se repetir toda a sua vida. mpe kokweya ya moto oyo ekozala kaka mpo na mbala moko te akobandaka na ye kozalaka moto na nzoto kokweya atelemi akwei atelemi akwei atelemi mbomoi na ye mobimba Hoje ficou zangado, me perdoa. Amanhã fala mal de alguém, me perdoa. Amanhã bate alguém, me perdoa. Amanhã levanta a voz, sempre assim. ndakisa lelo amoni ete asiliki abinza limbisanga lobi amoni na mbala moko atomboki nsima sosoli nzambe limbisanga lobi wana abeti mutu nzambe bongo na bongo kaka E assim Deus já sempre começar a perdoar. nde kuna nzambe Esquecer. akobanda kolimbisa limbisa ye alimbisi abosani alimbisi abosani alimbisi abosani Está fazendo grande trabalho de Deus, é? omoni mosala monene nzambe azala ngo epai na biso E somos quantos na terra? siko na mokili oyo tozali na motango boni Quantos filhos de Deus? boni ya bana na nzambe baza na mokili oyo Perdoa esse aqui, perdoa esse. alimbisa oyo alimbisa wana Vamos ler Atos 3, 17. tozotanga acte 3 17 A pessoa que ainda não recebeu Jesus, moto oyo nanu ayambi Yesu te vamos ler para ele Atos 3, 17. tozotangela ye acte 3 17 E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. pesa sayipi bandeko nayebi ete bosalaki bongo mpona bojangi boyebi lokola mpe esali mikolo na bino Quer dizer, alguém pode fazer uma coisa, mas por ignorância, isso pode acontecer numa pessoa que ainda não recebeu Jesus. etalisi mpona koloba boye na moto songolo oyo nano ayambi Yesu Kristo te akoki na kosala eloko songolo kozangaka ye koyeba Atos 17:30. acte 17:30 Atos 17:30. acte 17:30 Está escrito assim. ekomama boye Ora, não levou Deus em conta os tempos
da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Nantina nantango bi. Jambe akanisi yango te. Nde sasa yipi ajali kosakola na bato yonso na bisika yonso ete babongola mitema. Vou ler isso em francês. Nazotanga ngo na français. Acte 17, 30. Acte 17, 30. Actes 17, 30. Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Deus, sem tomar conta de ignorância, recomenda a toda a humanidade de arrepender-se. Quer dizer, o primeiro sentido do termo justificação se utiliza para uma pessoa no tempo da ignorância, não conhecia Deus, cometeu muitos erros. Lo nimbora liboso ya kosembolama ezali na ntina na moto songolo oyo ayebaki nanu nzambe te. Nde kosala sala mabe kozanga ye koyeba bomoi na ye mobimba. E essa pessoa agora vai receber Jesus. Siko moto ango nde lelo alingi ayamba Yesu. E Deus vai lhe perdoar de uma vez tudo que ele fez no seu passado antes de conhecer Jesus. Lekuna nzambe akolimbisa pe kobosana masumu na ye nyonso nambala moko. Não é culpa dele, não sabia. Ezali foti na ye te po asalaki bongo azangaki koyeba. É tempo de ignorância. Babengi yango tango ya kozanga koyeba. E ele vai perdoar. Pe nzambe akolimbisa ye. De uma vez. Na mbala moko na nyonso. De uma vez só. Na mbala moko kaka. E não vai um dia voltar mais a fazer isso. Acabou uma vez, chega. Pe akozongela kosala ngo lisute mokolo moko. Ti. Kana mbala moko esili. Mas Assim. vamos explicar isso depois. Toko pesa pena explicação malamu sima. Mas a pessoa que já recebeu Jesus, Kasnantina na moto oyo aleka na koyamba Yesu. ele, os pecados já foram perdoados. Masumu na Yesu antes de receber Jesus. Yambo ayambaki nanu Yesu te. Já. Si alimbisama. Mas como ele pessoa vai começar a cometer, Kasi kozalaka ye moto na nzoto akobandako sala mabunga. ele é diferente de uma pessoa que não conhece Jesus. Ye moto yo akeseni na oyo wana yebi Yesu Kristo te. Aquele que não conhece Jesus namora porque para ele namorar não é mal. Oh, qual é o problema? Moto yebi Yesu Kristo Não é mal. epai na ye kosala mosala ye kozwaka bamakango soko limo pamela koloba bongo likambo eza wapi soki nazwi mwasi na ngai kinso eki likambo eza wapi. Qual é o problema? Likambo eza Você wapi está mal de exagerar. bino mpe bolikisaka mindelo. Oh. Mas aquele que conhece Jesus Kasi moto ayebi Yesu não vai namorar porque não sabe que é mal. akozwa basi bamakango te mibali makango te po ayebi yango malamu ete ezali mabe. Ayebi yango malamu. Sabe bem, sim. Ayebi yango malamu. Mas o que ele acontece? Kasi nini ekosalamela ye Por fraqueza na bolembo ya nzoto vai cometer. nde akwei. Viste? Omoni Vai cometer por fraqueza humana. akosala yango na nzela ya nini bolembo ya nzoto oyo ya kibomoto.
fraqueza humana, alguém pode ficar zangado. Na bolembu ya nzoto ya kibomoto moto akoko silika. Depois, me perdoa. Ah, essa Si masutu ka bi limbisanga. essa criança não me dá muita raiva. Mwana apesanga kanda mingi mwana Me oyo. perdoa, mais irmãos, na maneira que eu falei, fraqueza Kande ko humana. limbisanga ndenge boyoki nga koloba. Yango ne babengi bolembu ya nzoto ya kibomoto. Fraqueza humana. Bolembu ya nzoto. Irmão, ontem te respondi mal, né? Me perdoa. Essa criança mesmo. Fraqueza humana. Ndeko lobi na yanola ki mabe limbisanga. Mwana openda mtu asala kingana sala kama sumu. Bolembu ya kibomoto. Quer dizer, sabe que é mal, mas o fraqueza lhe puxa a fazer mal. Ne kwa yedi yango malamu penza ke eza mabe. Kasi mosisa oya bolembu ya nzoto nezo tindika ya sala mabe wana. Lhe puxa a Eko fazer, tindika ye. a pecar, Asumuka a fazer mal. ya kosala mabe. Mas já foi batizado, Kasi ndeko já sa batisama. recebeu Jesus, Jesus. já anda na igreja, Kendaka eklesia. já anda a ler a Bíblia, Tangaka já Biblia. exorta outras Bebisaka pessoas. bato mosusu na bolembu. Mas Kasi quando vem o momento, tango bolembu eyaka peca. nde asumuki. Asumuki. Então quando peca, Tango asumuka. Nasa motema penza. vai reconhecer que fez mal Akososola koyeba ete nasali mabe. e vai querer pedir perdão. Mpe akoluka kosenga bolimbisi. Tá vendo? Omoni? Vamos ler aqui no Mateus Tozotanga wana Matthieu. 6,14. Matthieu 16, 14. Mateus 16, 14. Matthieu 16, 14. Mateus 16, 14. Matthieu chapitre 16, verset 14. Não, não é 16, é 6. Matthieu 16 était, mais Matthieu 6. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Jambiso kobo kolimbisa bato bikweli na bango. Tata na bino na likolo akolimbisa pe bino. Eles estão a falar a nós que você se perdoar aos outros, o Pai também vai vos perdoar. Yaze kotalisa biso po toyeba soki pe biso tokolimbisa bato tata na biso pe na lola akolimbisa biso. 18, 21. Mateus sempre, 18, 21. Matthieu chapitre 18, 21. 18, 21. Matthieu 18, 21. Vou ler. Nazotanga. Então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecarás contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Petelo ayei epa pe alobi na ye ete kolo soko ndeko na ngai akosalela ngai mabe nalimbisa ye mbala boni kino mbala sambo. Yesu alobi na ye ete nalobi na yo te kino mbala sambo, kasi kino sambo mbala ntuku sambo. É muito, hein? Ebele, hein? 70 vezes 7 por dia. 70 fois 7 par jour. Jesus está a dizer Yesu aoloba 70 vezes 7, perdoa, pecou, perdoa, pecou, perdoa, pecou, perdoa. E agora, se o homem, o Deus Jesus está a dizer a fazer isso, ele próprio Deus anda a fazer como? awa Yesu alobi mbala tuku sambo na mbala sambo. Moto afingi yo limbisa ye
atioli yo limbisa ye ayibi yo limbisa ye o yesu azoloba na ntina na moto ebongo ye moko kozalaka nzambe alimbisaka biso boni. Você como pecador, Deus está dizendo, olha, começa a perdoar o teu colega pecador, hein? 7 vezes, não, 7 vezes não, 70 vezes 7 por dia. Agora, esse é entre humanos, e ele próprio Deus anda a fazer como para nós. Tala, yo mosumuki. Yesu azoloba na yo, le kaka na kolimbisa pe ndeko na yo mosumuki lokola yo. Kasi mbala tuku sambo na mbala sambo. E bongo yemo kozalaka nzambe alimbisaka biso mbala boni. Porque Pedro perguntou bem. O Pedro atunaki malamu wao. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Ele disse, até 7 vezes. Perguntou 7 vezes? Ele disse, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Petelo ayeyi mpe alobi na ye ete nkolo soko ndeko na ngai akosala ngai mabe nalimbisa ye mbala boni kino mbala sambo. Yesu alobi na ye ete nalobi na yo kino mbala sambo te kasi mbala tuku sambo na mbala sambo. Ele próprio que é Deus. Siko ye moko azali nzambe. Anda fazer como ele que está nos falar a nós, entre nós, 70 vezes 7. Perdoa. Agora, ele próprio anda a fazer como? Yende alobi boye pona biso. Toyeba kolimbisa na moko na mosusu mbala tuku sambo na mbala sambo. Siko pona ye moko alimbisa biso mbala boni. Muitas vezes. Italisi bambala ebele. Porque nós lemos aqui. Você tem que perdoar outros e da maneira que você vai fazer, Deus também vai te fazer. Limbisaka ndeko na yo. Pena moko yo koyeba kolimbisa ndeko na yo. Ndekuna pe nzambe akosala bongo pona yo. Quer dizer, para Deus, ele mesmo anda nos perdoar tantas vezes, até nós, às vezes não andamos a saber. Pona nzambe. Ezali na bambala oya limbisaka biso ko tezana bambala mingi obiso to yebite. Romanos 7:14. Romains 7:14. Romanos 7:14. Romains 7:14. Romanos 7:14. Romains chapitre 7, verset 14. Quer dizer, o homem pode ser, já foi batizado, pode ser, já foi, até pode ter Espírito Santo, mas nessa carne é sempre difícil. Pona mutu atako si a batisama akoki pe kozala na molimo mosanto o ezali pena ndanga kati na ye kati kozala ka moto eza kaka pasi akokweya kaka. Quer dizer, tá vendo? A diferença é essa entre justificação e justificação. Primeiro aspecto de justificação, a pessoa não conhece Deus, está a receber Deus e Deus perdoa todos os seus pecados do passado de uma vez só. Nde kuna ipai bokesele pesami kati na kosembolama na kosembolama. Kosembolama liboso ipai moto ayebi nzambe te nde aye koyamba Yesu Kristo na bomoi na ye nde kuna nzambe akolimbisa masumu na ye pe abosanya nyonso na mbala moko. Justificação também significa, depois de receber Jesus, haverá tempo que vão errar, Deus também, vai te perdoar só. Nde ndimbola mibale ya kosembolama moto pena asilaki koyamba Yesu Kristo. Kasi kozalaka moto na nzoto nde na nzela bolembu moto wana kokweya. Yesu tanga bana kotala ya na olimbiso kaka. Outra diferença bokeseli mosusu entre justificação e justificação. Kati na kosembolama. O termo justificação ilobo kosembolama vem para uma pessoa que estava no mundo, recebeu Jesus como seu Salvador, quer seguir Jesus,
então essa pessoa vão lhe batizar nas águas. nde eyaka na moto oyo azalaki na mokili sika alingi ayamba Yesu Kristo mpo na bomoi na ye na mbala liboso, nde moto oyo akolekela na mai ya libatisi. A sua justificação vai depender daquela aceitação, vai entrar nas águas, sim ou não. Quer dizer, a água para ele, batismo, torna obrigatório pela sua justificação. Kosembolama na ye ekotalela lolenge oyo akondimela mpe kolekela na mai ya libatisi. Alingalinga te esengeli eyebana na wana ntango akoleka na mai ya libatisi. Batismo é obrigatório na primeira justificação, mas batismo não é obrigatório no outro sentido de justificação. Libatisi mpona moto aye mpona mbala liboso epai na Nzambe na nzela ya mai alingalinga te esengeli lotomo alekela na mai. Kasi ndimbo na mibale kosembolama ezali obligatoire te na moto ali kobila Yesu. 3, 37, 38, Actos. Acte 3, 37, 38. 2, 37, 38, eu não gostei. Acte 2. Acto 2, 37, 38. Acte 2, 37, 38. Ouvindo essas coisas, compungindo-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles não eram cristãos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para a remissão dos vossos pecados. Vão fazer que seja batizado em nome de Jesus. Eyokaki bango bongo. Bakatani na mitema pe balobi na Petelo na bantoma mosusu ete. Tosala nini bandeko? Bandeko yo bazalaki ba Kristo te. Petelo alobi na bango ete bongo na mitema pe batisama moko na moko na nkombo na Yesu Kristo. Pona kolimbisama na masumu na bino pe boko zwa likabo na molimo mosanto. Omoni yango pona kolimbisama na masumu na bango. Uma pessoa que está no mundo quer receber Jesus, mas ainda não recebeu, a justificação dele está condicionado pelo acto do batismo. Ele tem que aceitar ser batizado. O batismo é obrigatório. Moto songolo azana mokili kasi alingi nde kobila Yesu, alingi koyamba Yesu na bomoi na ye. Nde lolenge ya liboso ya kosembolama na ye ezali alinga te na nzela ya mai lotomo abatisama. Mas uma pessoa que já foi batizado, já recebeu Jesus. Kasi pona moto mosusu oyo si ayamba Yesu, si abatisama, abilaka Yesu na bomoi na ye. Quando vai fazer erro, soki asali libunga songolo, même se matou, ezala ko abomi moto. Quando vai pedir perdão, não vamos dizer que vai ser batizado mais. Não. Soki aye kosenga bolimbisi, biso tozwi ndingisa te ya kotinda eli soki ne kobatama na mai. Te. Cometer adultério, asali ekobo, roubou, ayibi. Não vamos dizer, já que roubaste, passei perdoado, entra no berço. Não. Toko koloba na yete, lokola yo yibi. Esengeli ozonga lisu na mai libatisi. Te bongo te po olimisama. Te bongo te. Aqui trata-se das fraquezas do corpo. Awa ezali kolobela na ntina na bolembu ya nzoto. Que sempre virão. Oyo tango nyonso kolala kolamuka bolembu yango yelaka kaka ba Kristo. Porque estamos em luta. Oyo ete tokutami na etumba. Estamos em luta. Tokutami na kati na etumba. Contra quem é? Liboso ya nani? Contra o diabo. Liboso ya Zabolo. Então, para esse tipo de pessoa que já recebeu,
o batismo, já recebeu Jesus, mas quando vai cometer, vai fazer a reparação daquele assunto. Sikopona moto oyo asila deja koyamba Yesu Kristo. Yesu azwa libatisi na mai, abilaka Yesu, abika bomo abo Kristo. Kasi na ntango oyo asalaka libunga, nde moto ya boye basengi na ye atubela, a repare lisumu na ye. Outra diferença. Bokesene mosusu. O termo justificação se utiliza para os pagãos. Liloba oyo kosembolama esala makapona bapakano. Pagão que ouviu a palavra, quer receber Jesus, então vamos dizer, vem. Vai receber, quer receber ser batizado? Sim, vamos lhe batizar. Então, isso torna para ele uma primeira etapa. Mopakano songolo. Yes, makoyoka iloba nzamba bi na ningi kozwa libatisi. Biso to lwana bo, loko ningi kozwa libatisi batisama. Ne moto oyo ne akolimbisama na masumu na ye. Ne etape ya liboso ya kosembolama na ye. A primeira etapa da vida cristã chama-se justificação. Etape ya liboso ya moto animeli ne babengaka ngo kosembolama. A primeira etapa da vida cristã chama-se justificação. Qualquer pessoa pagã deve iniciar naquela etapa que se chama justificação. Etape ya liboso ya bo Kristo esengeli lotomo moto penza aleka na kosenga bolimbisi pe moto oyo nanu ayambilo banzambe te tango aye na mali batisi wana alinga te sengeli abatisama. Justificação kosembolama significa ilakisi aquele é primeiro passo, fica mais segundo e terceiro. Wana ezalaka etape ya liboso simana etape ya liboso eza mibale pe ya misato. Segundo passo, segunda fase, segunda escada, chama-se santificação. Etape oyo ya mibale nde babengi yango kobulisama. E terceira etapa chama-se batismo do Espírito Santo. Pe etape ya misato babengi yango ndanga ya molimo mosanto. Temos 3 etapas da vida cristã. Tozalaka na babitape misato na bomo ya bo Kristo. Então, primeira etapa é justificação. Etape ya liboso kosembola. Você não pode saltar a justificação diretamente na santificação, não. Yoko kiko pumbwete kosembola mambala moko kena kobulisama. Tete. Não pode saltar diretamente do terceira escada, que é batismo do Espírito Santo, não. Oko kiko pumbwete kosembola mamboko libatsa molimo mosanto te. Por quê? Bora nini? Porque a primeira etapa é onde que Jesus vai te perdoar os pecados e vai esquecer teus pecados para subir na segunda etapa e terceira etapa. É na primeira etapa que você perdoa os pecados. Ezalinde na etape ya liboso epai wapi Yesu Kristo akolimbisa masumu na yo pe abosani yango simande omati na mibale pe ya misato. É tipo alguém que está aí no céu, chega lá, vê o mar de vidro, não pode saltar o mar de vidro, vai saltar como telema. Eza lokola moto songolo azokende likolo epai na kiti ya Nzambe kuna na lola. Amoni pena maya kitalatala. Kasi apumbo yango akende na kiti yabo. Me ebandi ndenge nini sengeli olekelana na mai. Oh Deus tira teu amar. Não, tirar como é. Ote Nzambe longa na mai no. Oh, be elongwa ndenge nini. Eu quero vir a te tirar teu. Não. Na linha epai no na kiti yabo konzonga na mai. Os teus pecados têm que ser esquecidos primeiro. Masumu na yo esengeli bosa manano na nzela ya mai. Quando está vir a Deus, Chango za epai na Nzambe. esse aqui é justo. Nzambe azomona yo pena nano sala lisumu te. É o justo. Oyo pena zali moto sembo. Não, ele era feiticeiro. Não. Eu não sei isso. Já foi botado mal de esquecimento. Já. Bafundi baye kofundi pa na Nzambe. Azalaka ndoki Nzambe akoba te na yebile kindoki te. Yazalaka ndoki nde
esila na limbisa ye pe na bosana. On commence à m'édonter ou fétisser. Kobangisaka ndoki te. Non est bon. Eza malamu te. On commence à m'édonter un kimbandel ou fétisser. Non est bon. Kobangisaka nganga kisi te ondoki somo eza malamu te. Você ir no inferno, a tuas obras, não fala isso. Diga que deixa essas obras de te venha Jesus, está pronto para te receber. Oh, yo na kindoki na yo, ona misala na molili, oh okendeli fero te koloba ne bongo te loba ne boye. Ndeko, est-ce que oza kobonga mapenda potika misala na mabe po yeso yamba yo ne boye? Essa pessoa mesmo. Essa pessoa penda boye penda kobonga ma. que matou muita gente. Oya bombe bele batu. Vai perdoar. Zabali misaye. Vai. Kende. Vai se. Ah, akolimbisa ye. Nzamba akolimbisa ye. Vamos começar a medotar Kobangisaka batu os te. políticos. Ba politicien. Não começa a amedrontar os músicos. Kobangisaka ba musicien, musique profanité. Les chama, Jesus vem. Benga bango loba yaka Yesu azoya. Boya. Eu mesmo. Sim. Yesu olimbisaka akolimbisa yo. Vem. Yaka epai na Yesu. Como? Ndenge ni Tem olimbisaka. muita gente, finge feitiço. Tudo isso vai botar no mar de esquecimento. Mais ngai na boma bato ebele na nsima bakisi ebele te nzambe atalaka wana te soko alimbisi akosala nini ate oboma no bato ebele osima bakisi ebele akobwaka nyonso na mai akobosana. Essa é a primeira etapa de qualquer cristão. Qualquer cristão, a primeira fase dele é esta. Yango nde etape ya liboso mokristo nyonso ya lolenge nyonso etape na liboso nde yango yo. Quer dizer, justificação Kosembolama é uma fase, é a primeira fase da vida cristã. ezali nde ebandeli ya nzela ya bomo ya bokristo. Mas, Kasi. para aquele que já passou aquela fase, Ona oyo wana sa lekele ne bandeli ya nzela wana. aquele que já passou aquele estado está agora na fase de santificação. Akutamisika na etape ya kobulisana. Para escutar ensinamento, Koyokaka malakisi. entender e ir chegar na última fase que é batismo do Espírito Santo. Simaye kolekela koyoka malakisi ndekuna akokoma na etape ya ndanga molimo mosanto. Tornou maturo. Nde akomeli. Homem perfeito, Moto abonga be, uma mulher perfeita. mwasi abonga be, mobali abonga be. Mas não quer dizer que nunca vai falhar. Não. Kasi elobi te moto yo nekomata mobali abonga be akoki kokweya te te elobi bongo te. Por quê? Mpo nani? Vamos ler Romanos 7 agora. Tozotanga Romains 7 sikoyo. Falamos que vamos ler Romanos 7. Romains 7. Vamos ler Romanos 7. Tozotanga Romains 7. Vamos iniciar no 14. Tobandi na 14. Romanos 7. Romains chapitre 7. Vamos iniciar no 14. Tobandeli yango na 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quem está a falar isso é Paulo, que está a falar aos Romanos. Toyebi ete mibeko izali eloko na molimo kasi ngai nazali eloko na njoto natekami na bokonzi na masumu nani azoloba awa ezali ntoma Paulo azoloba na banani na baloma. Porque nem mesmo compreendo o mesmo próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nasosoli ntina na misala mikosalaka ngai te mpo ete yango elingi ngai kosala na kosalaka te nde nakosalaka bobele yango eyini ngai. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que j'ai. Eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto. Ngai oyo Polo nazosala eloko songolo oyo ngai moko Polo na kati na ngai nalinga kosala te. Irmão caiu com a mulher. Ndeko songola mobali akwei na mwasi. Irmão, mas o que está acontecendo? Siko ndeko nini sala melio? Irmão, ora por mim. Ande como não quero entender o que me aconteceu. Nini sala melingai? Ai. Essa mulher está me tentando muito agora. Mwasi openda zo sengenya ngai mingi. 16. 16.
Romanos 6, 16. Romains 7, 6. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Soko nde nakosalaka yango elingi ngai te, nandimi ete mibeko ezali malamu. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Bongo sasa yipi ezali ngai moto oyo akosalaka bongo te, kasi masumu nazali koboya kosala mbala moko poasa nasali yango. Eu nunca mais vou ficar zangado. Acabou. Mas vem um problema, papai fica zangado. Vocês andam a pecar pessoas, vocês. Ngai penza na lingi lisuko silika te na bomo na ngai. Okomone loko mo songole ye na poasa nde ko silika bita bino pena bolinga kosala ete muta silika bo muta sumuka. Oh Deus me perdoa. O nzambeli bisangai. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Malamu oyo elingi ngai kosala nakosalaka yango te, kasi mabe oyo elingi ngai te nakosalaka bobele yango. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim que está fazendo isso. Na bongo soko nakosala yango elingi ngai te, ezali ngai moto oyo akosalaka bongo te, kasi masumu mazambe. Kasi namoni mobeko mosusu kati na bilembo na njoto na ngai, mobeko yango monene ezali kobundana etumba na mibeko milingi ngai na makanisi na ngai, ezali mpe kokanga ngai mowumbu na mobeko na masumu mojali kati na bilembo na ngai. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ngai moto na mawa mingi, nani akolongola ngai na njoto oyo na kufa? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Bobele nzambe mpona Yesu Kristo nkono na biso matondi na ye. Bongo ngai moto nakotosaka mibeko na nzambe na ekaniseli na ngai, nde nakotosaka mobeko na masumu na njoto na ngai. Quer dizer, elobini, as fraquezas nesse corpo faz que a pessoa peca. Babolembu ya nzoto oyo nde etindaka moto a sumuka, Puxa a pessoa a pecar. ekotindika moto a sumuka, Puxa mesmo. etindika pena mutu. E por isso, uma pessoa já tem Espírito Santo, mas com o Espírito Santo dele, um momento fica zangado. Yango na komona moto songolo abatisama penza atondisama mekela molimo mosanto, kasi okomona na nzela bolembo nzoto moto asumuki asiliki. Homem do Espírito Santo, moto penza na molimo mosanto, a raiva vem. akande ye pe asiliki. Me perdoa. Não queria isso mesmo. Homem do Espírito Santo, moto na molimo mosanto. Irmão, esse tipo de resposta que me dá. Mamãe, Réponse au pédale, on peut me perdoa. Podia ser diabo mesmo. Sabolo pensa. Esse diabo. Viste, né? Omoni? O corpo é fraco. Nzoto ezana bolembo. Jesus que falou isso nos discípulos. Estão cheios de boa vontade, mas o corpo é fraco. Posa malamu na mitema ya bato, kasi bolembu na nzoto. O corpo é fraco. Nzoto ezana bolembu. Quer dizer, já que o corpo é fraco, lokola nzoto ezali na bolembu, o que é preciso? Nini esengeli? É preciso a pessoa sempre se arrepender. Esengeli na moto tango nyonso atubelaka.
a fé e as obras. kondima pe misala. Quer dizer, Elobini. o nosso título aqui é Moto ete apseza nini? Abraão justificado pela fé e obras. Abalayama asembolami na kondima pe na misala. Fé e obras. Kondima pe misala. Os dois são importantes, irmão. Kondima na misala ezali biloko motuya mingi bandeko. Mesmo se você está no mundo, Ezala koza na mokili. diz que vou acreditar em Jesus, Olobi ete nalingi na ndima Yesu. recebi Jesus no meu coração, Nayambi Yesu na motema na ngai. mas tem que comprovar isso. Kasi esengeli ondimisa yango, monisa yango. Comprova isso que recebeste Jesus. Ndimisa na bato ete yo yambi Yesu. Razão por qual existe o batismo. Yango ntina mai ya libatisi ezali. Você tem que demonstrar nas suas que eu quero seguir Jesus. Ah, bom, entra no batismo. Ah, não, no batismo. Ah, não acredito. Esengeli ondimisa bato ete yo lingiko bila Yesu Kristo. Olingo yamba Yesu Kristo na lingo yamba Yesu Kristo kota na mai libati. Maite. Ah, yo te. Estás a brincar. Ozo salama seki. A fé é com obra. Comprova a tua fé pelas obras. Kondima ebaranaka na misala. Monisa kondima na yo na misala. Eu tenho fé. Vem na igreja. Ah, não, igreja não. Parce que a l'église, não. tem. Deixa lá, deixa falar. Tika koloba. Deixa. Tika na yo. Abraão foi louvado porque demonstrou sua fé pelas obras. Abalayama solo nzambe atombolaki ye pona nini amonisaki kondima na ye na misala. Não é em vão. Ezaki na kopamba te nzambe atombolaki abalayama te. Demonstrou pelas obras que eu amo Deus. Amonisaki na misala na ye ete ye alingaka nzambe. Romanos 3, 27 e 28. Romains 3, 27, Você tem que 28. comprovar a tua fé Esengeli omonisa kondima na yo nas obras. na misala. Romanos 3, 27 e 28. Romains 3, 27 e 28. Onde depois a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, a lei da fé. Bongo wapi nzela na komikomisa ezali te na mobeko nini na oyo na misala te kasi na mobeko na kondima. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Po tozali koloba ete moto akolonga mpona kondima, akolonga mpona misala na mibeko te. Primeiramente, a fé Yambo kondima e demonstra que você realmente tem esta fé, pe monisa na misala ete yo penoza na kondima wana como fez Abraão. ndenge Abrahamu asalaki. Vamos ler Tiago. Tozotanga Jacques. Abraão, Deus está louvando muito Abraão por causa disso. Ele não só falou na boca, não, mas demonstrou sua fé pelas obras. Nzambe penza atombolaki Abalayama ezalaki te katombolaki epoka bana koloba te amonisaki kondima na ye na misala. Se Abraão foi justificado, é que comprovou a sua fé pelas obras. Soki Abalayama asembolamaki ezalaki mpo ete atalisaki kondima na ye na misala. Primeiramente, creu a Deus Yambo andimelaki Nzambe e comprovou isso, que eu mesmo creio em Deus. pe amonisaki yango na misala kotalisa ete andimeli Nzambe. Então, Deus disse, sim senhor, Dekuna Nzambe alobaki essa ya aqui solo mesmo é penza. verdade. Oyo eza pena ya Essa solo. aqui mesmo. Oyo penza. Não. Te. Tem fé de verdade. Ah, já pela E depois ele vai justificar Abraão. Pe simande asembolaki Abalayama. Vamos ler. Tokotanga 2:21. 2:21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado,
quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaac, Abraham koko na biso alongaki mpona misala te wana etombolaki ye mwana na ye Isaka na etumbelo. saiu de Ur, andou, sofreu, fome, muita coisa, e no fim Deus disse: ah, não, vou levar bem, vou pedir seu filho, e deu o filho. Abraham alongaki na Ur, atamboli anyokwamaki banzala nde kuna nzambe alobaki nakotala mpena soki mpena ndimeli ngai nasenge mwana, asengi ye mwana. Abraham apimeli nzambe mwana te, apesi ye mwana. Mostrou a Deus, ele mostrou mesmo que eu te segui de verdade. Abraham amonisi epai na nzambe ete ngai mpena na bili yo ya solo. Não é brincadeira, não eza maseki te. Te amo de verdade eu. Ke ngai mpena na lingi yo mpena na bosolo. Não estou brincando. naosala maseki te. 22. Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Omoni ete kondima na ye esalaki mosala esika moko na misala na ye, mpe kondima na ye bongaki kati na misala na ye. 23. Se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Boye likomi likoki oyo elobi ete Abraham andimaki nzambe mpe yango tanga meli ye mpona boyenge bene abiangami mpe moninga na nzambe. 24. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Bomoni ete moto akolonga mpona misala na ye mpe bobele mpona kondima te. 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Bobele bongo laba mwasi na pite alongaki mpona misala te wana enyangelaki ye bantoma pe abimisi bango na nzela mosusu. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tina ete lokola njoto oyo ejangi mpema esili kokufa, bongo kondima oyo ejangi misala esili kokufa lokola. Abraão foi justificado, sim, mas ele não cruzou braços. Ele creu em Deus e comprovou isso pelos atos. Abraham asembolamaki ezali pena solo, kasi akangaki maboko te, amonisaki kondima na ye na misala. E Deus viu, disse: sim, senhor. Penzambe kotala lobi ya solo penza. Vou esquecer os pecados. Na kobosa na pena masumu na nyonso. Vou esquecer. Na kobosa na nyonso. Não fica lá em casa cruzando os braços. Kotika la tena ndako na okangi maboko. Eu ia na igreja como não, Deus conhece meu coração. Bon, ngana ke l'église na kenanga tenzambe atala mitema, ayebi mutema na. Depende do coração, né? Ah, izali kama mutema. Eu não roubo, Ayibaka te, bebo, na bila masanga te, não devo a ninguém. na defa kamoto te. Depende do coração, Eza né? problema mutema. Tá enganado. Omiko samaka. Você tem que receber Jesus. Yo osenge na koyamba Yesu. Tá enganado. Omiko samaka. Eu não ando na igreja, mas epa, Deus vai no ver se eu. Igreja é coração, igreja é coração. Bon, ngai na kende église te, mais bon, nzambe église na problème mutema, église ya Um dia mutema. vamos me ver no céu, um dia vamos me ver no Mukomo céu. bongo na ngapena na lola ngai. Tá enganado. Ozo komiko sana. A justificação se faz pela fé e obras da fé. Kosembolama esalamaka na nzela kondima pe misala ya kondima. É obrigatório a pessoa que quer seguir Jesus ser batizado, é obrigatório. Lotomo olinga te na moto alingi kobila Yesu Kristo esengeli abatisama
Tem que demonstrar que realmente eu acredito em Jesus. esengeli omonisa yango na misala ete ngai mpena nandimi yesu Não é na boca. eza na bible Não, eu mesmo eu gosto da mensagem. Eu ando acreditar. Sim, mas comprova siko monisa na misala te as obras. misala Cuidado. kebaka Muitos orgulhosos, incrédulos, estão nas casas, braços cruzados. Eu, igreja é coração. Igreja não é coração. ebele ya bato ya lolendo bato ya mitema ekenze bandimaka te ote biso tozala biso na ndako eglize eza motema eglize eza motema te Tem que comprovar pela fé e obras. monisa yango na kondima mpe na misala E muitos também, ebeli mpe lisusu depois de crer em Deus, nsima na bango kondimela nzambe não há diferença com um pagão. bokeseni emonanaka te kati na bango na bapakano Tudo pagão faz, ele faz. nyonso bapakano basalaka bango mpe basalaka Na maneira que ele estava no mundo e na maneira que está também na palavra. ndenge azalelaki na mokili kaka lelo ndenge wana mpe azali na liloba nzambe Na maneira que estava no mundo, é a mesma maneira na mensagem. na lolenge azalelaki na mokili lolenge mpe wana kaka kutami na sango na ntango 20 anos na mensagem. 20 ans mpe na message Quando oyo pergunta, soko otuni ye eu já recebi Jesus. mpasi na yamba yesu As obras também. ebongo misala wapi yango As obras. misala As obras estão. misala na yo ya bondimi ezali wapi As obras. misala Só na boca. kana monoko 20 anos na mensagem, 15 anos na mensagem. 20 ans na message 15 ans na message 20 anos na mensagem. 20 ans na 30 message anos na mensagem. 30 ans na message 40 anos na mensagem. 40 ans na message A divisão que se passou na igreja, você que causou. division oyo esalemaki na église Você que promoteur nango ezali yo Ah, irmão, estás a brincar. adekotika ozosala Nunca acreditei em maseki Deus. nano ndimela nzambe te Estás a brincar. ozosala nde maseki Homem que recebeu Jesus, que acreditou em Deus, quer dizer, na igreja é disciplinado. moto solo oyo andimeli yesu kristo na église ya yesu kristo azalaka très discipliné Reunião da igreja, você 30 na mensagem, está fazendo confusão na reunião da igreja. na kati ya réunion eza na église yo oyo umei na sango 30 ans mais yo moto ya liboso ozibimisi trouble Na igreja, na église onde está o pastor, os anciãos, os pregadores, você ainda não recebeste Jesus. epai mokambi azali bampaka bazali kasi yo otomboli mapeka te nano ndimeli sango te 40 anos na mensagem, você é orgulhoso. 40 ans na message yo ti lelo moto na nzombo moto alolendo 40 anos na mensagem, 40 anos na ainda é mensagem. orgulhoso. ti lelo mapeka likolo Você está no grupo de Pedro que vai te expulsar. yo soko ozalaka na groupe ya petelo nanga benga no moto ya liboso Orgulhoso. lolendo 30 anos na mensagem, 30 ans na você é message orgulhoso. yo moto alolendo Cabeça dura. motu makasi Não. te Ou não, eu já acreditei em Jesus, já recebi a mensagem, nós aqui em Kinshasa, não, prova nas obras. ote ngai si nandimela sango nandimela yesu biso na kinshasa temoni sango na Fé misala e obra, os dois têm que andar juntos. kondima mpe misala nyonso esengeli ezala bana mapasa Fé kondima e obras. na misala A justificação será feita, a justificação completa é feita com fé e demonstração das obras. kosembolama oyo mpenza ya mobimba esalemaka na kondima na misala Isso que estamos a ler aqui. yango nde totanga O nosso pai Abraão, ya tata na biso abalayama 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. A pergunta, não são por obras. motuna oyo ezali awa ezali na nzela ya misala te Não são por obras. ezali na nzela ya misala te
Vou ler rapidamente Tiago. Nantanga mbango Jacques 12, 12, de 14 até 20. 14 na 20. Tiago 2. Ah, Jacques Sempre 2. 2. Jacques 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, por acaso semelhantemente fé salvá-lo? Bandeko na ngai wapi litomba soko moto alobi ete azali na kondima wana ezangi misala kondima na ye eyebi kobikisa ye. Se irmão e uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Soko ndeko mobali to ndeko mwasi azali bolumbu pe na bosenga na bilei na mokolo pe moko na bino alobi na ye bongo ete bokenda na kimia boyoka moto botonda nde bopesi bango yango ejangi bango na nzoto te wapi litomba. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Bongo na kondima soko ejangi misala esili kokufa. As boas obras têm que acompanhar a tua fé. Misala malamu esengeli etambola lisanga na kondima na yo. Visse alguém, não tem roupa, você tem meio e ajuda. As boas fé, essas obras têm que acompanhar a tua fé. Omoni ndeko songolo penza azali kokelela elamba. Yo zana makoki sombela ye elamba. Pokondima na sengeli etambola elongo na misala. Alguém não tem comida, lhe ajuda. E assim as obras têm que acompanhar a fé. Ndeko songolo azangelo kakolia. Yo sungaye yangonde kondima na misala. É daí que Deus vai dizer que sim, senhor, esse aqui, sim, senhor. Ndeko na nzamba koloba o penza ya solo pena abongi na ye. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Kasi moto moko akoloba ete yo jali na kondima ngai pe na jali na misala mondisa ngai kondima na yo oyo ejangi misala ngai pe na komonisa yo kondima na ngai kati na misala na ngai. As obras da fé são importantes. Misala ya kondima ezali ya motuya mingi. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Yo ondibi ete nzambe azali Viste? osali malamu nde milimo mabe bakondimaka bongo pe bakolengaka. Queres, podes ficar certo, um homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Nde yo moto na mpumbulu olingi koyeba ete kondima oyo ejangi misala ezali pamba. Vamos ler Romanos. Tokotanga baroma. Romanos, capítulo 3, 20. Romains chapitre 3 verset 20. Romanos Romains 3 3 e 20. verset 20. Romanos 3, 20. Romains chapitre 3. Vou ler uma coisa aqui. Não, tá não vou qual. Romanos 3, 20. Romains 3 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Poete moto mokote akolonga liboso na ye mpona misala na mibeko ntina ete bakososola malamu bobele na nzela na mibeko. Aqui está se falando: ninguém será justificado pelas obras da lei. Awa elobi ya moto mokote akosembolama na nzela misala ya mibeko. Há uma diferença entre obras da fé e obras da lei. Ezali na bokeseni kati na misala ya kondima pe misala ya mibeko.
obras da lei é que é uma pessoa que quer se salvar sozinho pelas suas forças. Isso que chama obras da lei. Misala ya mibeko ezali nini? Moto songolo atali kobunda ye moko po bato bamona ete ya sala kango ngai penza ngai te wana ezali misala ya mibeko. Eu na mensagem, eu ngai na sala. Eu fazer do teu eu. Na sai cobra mensagem. Se atapata. Eu não sou como irmão fulano. Mas ela coloca de songolo te. Eu recebi a mensagem, nunca toquei numa mulher. Na uta na yamba sango. Na simba mwasite. Aquilo não é obra da fé. Wana eza misala kondimante. É obra da lei. Ezali misala ya mibeko. E por isso está acompanhado com orgulho. Yango wana ozo moni sangona lolendo. Tá pensar que é você mesmo que irá no céu, os outros não. Aquilo não é obra da fé, é obra da lei. Se confiar na lei, que com a lei eu irei no céu. Olha, fora de Jesus, ninguém pode respeitar a lei a 100%. Amém. Soki Yesu asungi yote, ezana moto moko te akoko tosa mibeko 100%. Ninguém. Moto te. Iremos no céu pela graça de Deus. Amém. Toko kendelo la kaka bobele na ngolu ya nzambe ye moko. Há pessoas, quando está a ler aqui, a fé com obras, ele começa a se verificar. Eu. Fazer no terreno. E começa a minimizar os outros. Não, esse aqui chama-se obras da lei. Significa que você é legalista. Está a rejeitar a graça de Deus. E está se meter como alguém que engai na mensagem, engai na yamba, engai, fariseu. Pe omitie na place ya Yesu, yone Yesu, eso eu que cria na mensagem. Ah, mo farisai. Olha o teu xará aqui na Bíblia. Dalas quando na Bíblia. Lucas 18. Lucas 18. Aqui não estamos a falar de uma pessoa que diz que engai na mensagem, engai. Não. Muito songolo eu na mensagem. Eu sou incomparável. Eu aqui na mensagem. Aqui estamos a falar de uma pessoa que se sente pecador. Mais awa tozali kolobela moto oyo amimonia kokate pona masumu na ye. E está se esforçando para Deus lhe ajuda. Pe azobunda kosenga lisumina nzambe sunganga na tika mabe oyo. Pecador. Naza mosumu ki. É isso que estamos a falar aqui. Yende moto tozolobela awa. As obras da fé. Misala ya kondima. Vamos ler 18. Demora que o tempo. Vamos ler rapidamente Lucas 18. Voltamos na lombango. Para ver a diferença entre duas pessoas. Obras da lei e outro da fé. Moko misala ya mibeko, mosusu misala ya kondima. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18. De 9 até 14. 9 e 14. Parábola do publicano e do fariseu, publicano e fariseu, do pecador e do orgulhoso fariseu. Eu não quero que você, irmã, entenda mal. Na lingite yonde ko sosula ngamabe. Bicho bota mensagem, bicho. Não sei que somos da mensagem. Eu recebi a mensagem. E aí, o trabalho sangue. Eu. Quem pode me falar aqui? Eu faço isso. Você não vai ser justificado. Você é fariseu. Você tem obras da lei.
okokoka kosala misala ya kondima te oyo wana olobaka ya yo moko osalaka ezali misala mibeko. Aqui estamos a falar de obras da fé. awa tolobela na ntina misala ya kondima. Uma pessoa que se sente pecador, moto abimonaka mosumuki está pedindo a justificação a Deus. anosenga Deus me ajuda. Olha, não estou entendendo. Tem aquela vontade que Deus me ajuda. E está se esforçando. E está pedindo ajuda. anosenga lisungi na E nzambe isso estamos a chamar yende tozolobela obras da fé. misala ya kondima. Ah, cuidado, hein? kebaka na yo kutu Tua boca aí, o monokolo etonda sukali afana ba demon, ser demon, ba tiaki ezemi demon ya ser. Ngai se boyoka, ngai vos aquelas obras da lei que você tem. eu já ouvi alguma vez com as mulheres waneza nango misala ya mibeko na yo. Vamos ler Lucas 18 rapidamente. Hora já chegou. Tango ebelemi Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ei, 9. 18:9 alobaki lisese oyo na bamosusu ba oyo batiaki mitema na makambo na bango penza ete bazali bato sembo pe batiolaki bato mosusu. Se considera justo ele próprio, você não é justo, vai ser julgado pelo Deus. Bazali komimona sembo na bango moko bamisemboli bango te mosumu ka sembola makaka epai na Yesu Kristo. Olha, quando Jesus dá uma parábola, quer dizer, essa coisa está acontecendo mesmo de verdade. Tango Yesu apesi lisese aitelisi ete esalamaki na mokili não fala à toa, Jesus. alobaka pamba te Yesu. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um outro publicano. bato mibale babutaki kuna na tempelo mpona kobonde saipe mosusu mokongoli na mpako. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: oh Deus, graça que te dou, eu não sou como os demais homens, roubadores não sou, injustos eu não sou, adultérios eu não sou, nem ainda como esse homem que está aqui publicando aqui. mofalisa ya telemi kobondela na ye moko ete nzambe natondi yo ete nazali lokola bato mosusu te bamiyibi bakeseni bato na ekobo to ata lokola mokongoli na mpako oyo te oyoyo. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. nakokilaka mbala mibale na mposo nakokabolaka ndambo na zomi na biloko nyonso bizwinga. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantava os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: oh Deus, se propício a mim, pecador. nde mokongoli na mpako atelemi mosika alingaki atako netola miso na likolo te kasi abetaki ntolo na ye mpe alobi ete nzambe yokela ngai mawa ngai moto na masumu. Duas pessoas diferentes. bato mibale bakeseni se reconheceu pecador, moko amemoni mosumuki mosusu obras. lolendo ya misala. Eu não faço isso. Olha neti oyo. Agora Jesus vai julgar. Siko Yesu alingi asamba. Digo-vos, nalobi na bino este desceu justificado. ye wana akitaki na ndako na ye Justificado. molongisami. Balimbicia para você de masumu na ele. Foi perdoado e esquecido todos os seus males. Para sua casa. Azongi na ndako. Quem é esse? Nani yango? A pessoa que se reconheceu pecador é mokongoli pako amimona ki mosumu ki yenda kendeki na ndako asembolami. E não aquele ali outro fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oyo wana mufalisa yete po biblia lobi oyo akotombolama akokitisama. Cuidado, irmão. Ebandeko, O homem é justificado pelas obras da fé, moto asembolamaka na nzela ya misala kondima como Abraão. lokola balayama. Que Deus abençoe. Nzambe apambola bino mingi.